O filme Cisne Negro traz dentro de si vários elementos que compõem o complexo materno negativo e que influenciam fortemente a personagem principal, Nina. Como é que isso se dá? Descubra nesse vídeo que se segue. Olá, muito bem-vindo. Você está no canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Cléber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o complexo materno sob a ótica do filme Cisne Negro. Ele foi lançado em 2010 e se você não assistiu, eu recomendo muito que vá vê-lo porque vale demais a pena. Bom, para começar a gente tem que enfatizar alguns elementos principais, os personagens principais que compõem esse filme. Primeiro, nós temos Nina, que é a protagonista da história. A mãe de Nina, tem Lily, que vai ser uma amiga de Nina, que vai aparecer, Thomas e Beth. O que acontece então? Bom, para começar, a gente já tem no início do filme uma provocação, que ele se inicia com um sonho de Nina, onde ela dança num palco e ela se confronta com um cisne negro. Aí a gente já começa a fazer um paralelo da questão do mundo dos sonhos, forçando ela a travar um contato com a sombra dela, que no caso é simbolizada pelo cisne negro. Então o filme já se abre nos mostrando um dilema que vai ser apresentado ao longo de todo o filme, que é o confronto da sombra com a consciência de Nina. No filme, principalmente no início, Nina é a personificação, ela é a persona da filha perfeita. Ela é pudica, ela é recatada, ela é comportada e ela é assexuada. Por que ela é assexuada? Porque ela vive um mundo infantil, onde o sexo não se faz presente nos elementos dela. Ela se comporta como um modelo de pureza e de, vamos chamar de castidade, apesar de que o filme diz que ela já transava, mas um ideal de pureza muito infantil, muito longe da idade que ela tem de fato. Parte dessa situação se deve à mãe. Por quê? Porque a mãe interrompeu a carreira dela para cuidar de Nina. E aí ela joga para cima de Nina toda a gama de frustrações que ela teve. Por quê? Porque ela quer que Nina corresponda ao papel que lhe foi privado, devido a essa gravidez que foi indesejada. Nina, então, tem que viver um momento em que ela sofre essa pressão por viver a vida da mãe e não viver a vida dela e correr atrás do destino. Só que ela age de forma inconsciente. A identificação dos papéis é tão forte e ela quer tanto desempenhar esse papel, seja para atender às suas necessidades internas do personagem da filha perfeita, seja para atender às expectativas da mãe, que ela entra num processo obsessivo de perfeição, em que ela busca a todo o momento. Mas quando ela faz isso, ela suprime a sombra dela, o lado escuro, porque não pode haver isso. A filha perfeita tem que ser perfeita em todos os níveis, então ela suprime todos os seus desejos, todo o seu aspecto negativo para um lado sombrio e que fica fermentando lá esperando o momento de aparecer, enquanto ela vai desenvolvendo todo esse papel. Alguns elementos que podem reforçar essa ideia de como ela ficou presa no complexo materno. É a mãe que escova os cabelos da Nina, corta as unhas dela, tá bom? Mantém o quarto da Nina num aspecto infantilizado. Se você observar, o quarto dela é todo rosado, parece um quarto de criança. E Nina vive dentro daquele ambiente desprovida da sua própria personalidade e vivendo sim uma projeção de um desejo não satisfeito da mãe dela. Quando a Nina assume esse personagem, ela entra no jogo e com isso ela se deixa impregnar pelo complexo materno no seu lado negativo, que é aquele lado avassalador. Ela não se acha maior que a mãe, não se acha capaz, como eu disse no vídeo anterior, de vencer esta imagem materna tão preponderante e ela se submete a isso. O primeiro momento de choque que acontece entre esse mundo perfeito e o mundo verdadeiro é quando aparece a personagem a Lily. A Lily vai ser a personificação da sombra de Nina. Por quê? Ela é o oposto dela, em todos os sentidos. Ela é uma mulher descolada, ela é uma mulher de certa forma sexy e provocante, ela não é perfeita para dançar, mas em compensação ela transmite uma energia, transmite uma vibração que o próprio diretor, que nós vamos falar daqui a pouco dele, ele se deixa admirar e comenta exclusivo com ela, fala, olha como é que ela dança.
Então, você tem ali de um lado Nina, imbuída daquele ideal de perfeição, presa naquela ideia, e você tem Lily, que é o oposto dela. As duas acabam se atraindo, por quê? Por projeção dos seus conteúdos inconscientes. Então as duas se tornam amigas. Nina, por identificar nela de forma inconsciente uns aspectos da sombra, e a mesma coisa Lily, que identifica em Nina aspectos da sombra dela, que é o quê? Que é a negação também do lado perfeito que ela pode ter. Então, nessa afinidade, as duas estabelecem uma relação de amizade, que se torna uma relação conflituosa, porque ao mesmo tempo que Nina olha para Lily com certa admiração, ela tem medo exatamente de perder o papel para este lado. E aí você tem mais uma vez o lance do jogo dúbio entre o que é consciente e o que é inconsciente, e como isso te provoca, isso te desestabiliza psicologicamente. O grande momento que acontece é quando Nina recebe o papel principal, o que ela almejava, que era ser o cisne branco. Só que para interpretar o cisne branco, ela tem que interpretar o cisne negro. Ou seja, ela é colocada numa situação onde ela pode ser a protagonista da própria vida, ou seja, ser o centro da atenção. Mas para isso existe uma provocação. Qual que é? Ela tem que saber fazer os dois papéis. E Nina não consegue fazer o cisne negro, simplesmente porque ela não permite que a sua sombra se materialize, venha, que ela integre a sua consciência. Ela reprime e com isso ela desempenha de forma primorosa o papel do cisne branco, mas não consegue desempenhar satisfatoriamente o papel do cisne negro. Quem desempenha um papel para fazer essa provocação para ela de ter que confrontar o lado obscuro é Tomás. Tomás é o produtor e escolhe Nina, apesar de tudo, por causa de um beijo que ela deu no momento fugaz nele e que deixou vislumbrar aquela parte do cisne negro e que mordeu a boca dele porque ele quis tentar abusar dela. Então ele vislumbrou ali e falou: eu vejo aqui um elemento negativo que eu posso aproveitar dentro dessa perfeição. Então Tomás, nesse caso, ele vai se representar a figura de Animus, que é a contraparte sexual psicológica que toda a mulher tem dentro de si. E o que acontece? O Animus, nessa situação específica de Nina, ele vai se mostrar pelo seu aspecto negativo. O que é? Ele é cheio de convicções, ele é provocador, ele é sedutor, ele fica tentando envolver e forçar Nina a adotar uma postura de uma maneira impositiva. Por outro lado, como é um elemento que faz uma ponte entre o consciente e o inconsciente, quando Thomas, no papel de Animus, ele joga o dilema para ela, ele está, de verdade, mostrando o grande problema que ela vive, que é o não acolhimento da sua sombra. Nina, por não acolher sua sombra, não consegue fazer o papel, e Thomas joga para ela. Ou você se torna uma pessoa plena, completa, interpretando o papel do cisne negro e do cisne branco, ou seja, você assume os aspectos da sua sexualidade, da sua idade, ou você rompe esse modelo de criança que você vive, ou você não vai conseguir desempenhar o papel e você vai viver toda hora sob o medo de perdê-lo. Para qualquer pessoa que aparecer, que se mostre, mesmo que inferior a você, mas que se mostre disposta a assumir esse lado. Alguns aspectos que a gente tem que colocar aqui também é o seguinte: o filme usa muito o jogo do espelho. O que é? A Nina toda hora está tendo que confrontar os aspectos dela. E também esse movimento dele de fazer essa integração do consciente e do inconsciente, como ele não acontece de forma mais espontânea e natural, e ela não se mostra disposta a isso, ele vem através de sintomas. Alguns sintomas desse que revelam esse desequilíbrio, essa desordem que acontece na mente de Nina, são, por exemplo, a questão das fantasias, dos delírios que ela tem, tá? A questão da automutilação, ela vai e se corta, vômito, as brigas com a mãe começam a se tornar cada vez mais fortes à medida que ela vai entrando dentro do papel, buscando aquela perfeição e vai se confrontando com esse lado negro que está reprimido. Tudo isso gera uma situação de conflito muito forte que vai levando a personagem para um momento de desestabilização psicológica. Nina vai entrando nesse jogo, nessa descompensação, vamos chamar assim, de forma cada vez mais forte. E o que acontece então? Quando ela vai se apresentar no momento final, ela começa a enxergar a Lily querendo atrapalhar a sua vida e entra num conflito com ela. Quando ela faz isso, ela tenta fazer um movimento de integrar sua sombra. Então ela mata a Lily e vai desempenhar o papel dela. Só que ela comete um erro e ali ela acha que ela perdeu tudo. Então ela deixa extravasar toda aquela parte ruim
dela fantasiando que está matando a Lily. E ao fazer isso, ela incorpora esses elementos, ela materializa essa ferida para dentro dela. O que acontece de verdade? Como foi tudo uma projeção de fantasias internas dela, a Nina acabou se ferindo de verdade. Ao fazer isso, ela materializa essa dor, esse dilema, essa cisão que ela tem. O que ela faz? Ela não tem consciência que se feriu ainda, mas ela fez uma ferida dentro dela que possibilita ela integrar esses elementos da sombra. Ela vai para o palco, interpreta o cisne negro de forma majestosa, porque ela assume os seus aspectos sombrios, faz isso acontecer, vive esse daí, realiza o seu melhor momento. Só que o preço é caro. Qual é o preço disso daí? Ela se feriu mortalmente. Ela termina dizendo que foi perfeita. E o filme se encerra. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: o preço que ela pagou para isso. Como foi um movimento desequilibrado, desordenado, ela colocou a sua própria vida em jogo. E é isso o risco que acontece quando nós fazemos uma movimentação desordenada em nossa vida e não aceitamos os aspectos sombrios. Eles vão tentar se materializar, e se nós não tivermos estrutura para receber esses aspectos, existe um risco muito sério de esse processo de desestabilização comprometer a nossa saúde mental num nível que inclusive pode nos levar à morte. Então, o que a gente tem que pensar? Vale a pena eu viver uma vida dentro de um complexo, na ignorância, em sofrimento? Ou não seria melhor tentar entender esses aspectos que me movem, que me motivam, e a partir disso ter mais consciência das decisões que eu vou tomar? Nina pagou um preço muito caro para isso. Ela atingiu realmente a perfeição. Ela integrou os elementos dela, só que o preço foi muito caro. Vale a pena para a gente isso? Não é melhor fazer um processo mais devagar e você poder fluir de outras oportunidades e viver uma vida plena? Ela teve um momento onde ela integrou os elementos e depois ela, a princípio, morreu. Será que é preciso pagar um preço tão caro para o movimento? Ou não é melhor entender o que o complexo materno te afeta? E até que ponto você está disposta a se deixar afetar por ele ou não? Ser mais senhor ou ser mais senhora das suas decisões. Eu queria ressaltar só mais 2 pontos interessantes. Que a gente não tem aí a figura do masculino. O que acontece? Não existe uma figura paterna, que é exatamente aquela figura que tira a criança do complexo materno e leva para a vida. Então isso é um ponto muito importante, a ausência do elemento masculino aí. Assim como também não existe o self representado. O máximo que acontece é no início do filme você tem uma provocação do self apresentando o dilema que ela vai viver. Só que o chamado do self, mesmo que provocando esses delírios dela e tudo mais, ele não foi compreendido porque ele não conseguiu se fazer ouvir. E Nina entra nesse processo de delírio e entra num processo em que ela se perde, exatamente porque falta a ela o elemento masculino que vai lhe guiar e falta o chamado do self. Os dois juntos são pontos que ajudam a ampliar o drama e deixá-la mais perdida. A falta desses 2 elementos só enfatiza a questão de que o movimento ele tem que ser integrado e não é um movimento único, é um movimento de partes que se somam para poder promover esta harmonia mental. Bom, isso é o que eu tinha para dizer, é um pouquinho do filme, não é muito. Se você assistir o filme, você vai achar muitos outros elementos. Eu quis trazer aqui alguns pontos, devido até ao tempo que eu tenho para poder falar, e eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, se você gostou, se manifesta. Dê o like, dê o seu joinha. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, mande sugestões, mande opiniões, que a gente vai buscar dentro do possível sempre que acontecer alguma dúvida, algum assunto que a gente veja que tem interesse de várias pessoas, nós vamos gravar, nós vamos escrever, vamos fazer alguma coisa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.